Boa noite. Há 3 anos, o Brasil conhecia o Zika vírus. A doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti assustou o país em uma epidemia declarada pela Organização Mundial de Saúde. Muito mais do que uma simples enfermidade, o Zika vírus trouxe sequelas para uma nova geração de filhos de mulheres que tiveram a doença ainda na gravidez. Milhares de crianças em todo o país nasceram com microcefalia por causa do Zika vírus. Será que a epidemia foi controlada? Quais os desafios e os avanços das pesquisas sobre a doença no país? O virologista Gubi Soares, pesquisador do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia, é o convidado de hoje do Band Entrevista. Boa noite, doutor Gubi. Boa noite. Doutor Gubi, o senhor foi um dos responsáveis pela descoberta do vírus aqui no Brasil. Como é que foi essa descoberta? Essa descoberta aconteceu em 2015, foi em abril de 2015, em umas amostras de soros de pacientes de Camaçari. O doutor Antônio Carlos Bandeira, na época, estava lá trabalhando no hospital particular em Camaçari e ele informou ao nosso grupo, a mim e a doutora Silvia Sardi, que estava acontecendo algo muito estranho. Conversamos e aí dialogamos e decidimos que ele poderia trazer um número limitado de amostras. E ele o fez em finais de março, meados de março, e a partir daí começamos a trabalhar com essas amostras. Levamos mais ou menos um mês, até no dia 28 de abril, pela primeira vez no Brasil, nós descobrimos Zika vírus no Brasil. Já existia registros do Zika vírus em outras partes do mundo? Claro, já existia um surto de Zika vírus em 2013, 2014, na Polinésia Francesa, já existia em outros países a presença do vírus, mas não nessas proporções que ocorreu no Brasil. E a pesquisa até então não era tão avançada em relação ao Zika vírus? Se tratava o Zika vírus como um vírus sem menor importância, que não causava grandes consequências, mas aqui no Brasil também se encarou dessa forma. Em realidade, a partir de abril, se acreditava que o vírus ia ser igual a uma dengue suave, porque os casos já tinham começado. Na realidade, o vírus entrou no Brasil em 2014, em mais ou menos outubro, novembro de 2014. Se fala, inclusive, de ter chegado junto na mesma época da Copa do Mundo de 2014, acredita-se que foi um evento internacional como esse, da Copa, que pessoas infectadas chegaram no Brasil e os primeiros casos da suspeita, as autoridades sanitárias não sabiam, o Ministério ou tal, não sabiam o que estava acontecendo em Natal. E depois apareceu no Piauí, apareceu no Maranhão. E depois o grande surto... Na Bahia? Não, também em Pernambuco. Ah, em Pernambuco, no Nordeste. Em Pernambuco foi declarado como era dengue. E depois, em abril, disse que era Zika aqui na Bahia, que era um surto imenso aqui na cidade de Salvador, Camaçari. Né? Salvador foi, assim, um surto muito grande. E a partir dessa informação que o nosso laboratório informou ao Ministério da Saúde e se confirmou uma semana ou 2 semanas depois pelo Ministério, ficou declarada a presença de Zika, mas foi encarado como uma enfermidade suave. E quando foi que começou a se perceber que não se tratava de uma simples enfermidade, era algo mais grave? Foi mais ou menos que final de agosto até o novembro desse mesmo ano, que mulheres que estavam na primeira etapa de gestação, no primeiro trimestre, começaram a apresentar os seus filhos ou filhas ao nascer com microcefalia, e não era um caso só. Isso chamou a atenção de 2 médicas pesquisadoras lá em Pernambuco, e elas comunicaram ao Ministério e informaram que isso estava acontecendo. E quando ela e sua equipe, as 2, examinaram o período de gestação dessas mães, caía justo no período do grande surto da epidemia lá na cidade de Pernambuco e no interior também. Então, eles começaram a fazer um estudo epidemiológico. A partir daí, foi um alerta. E depois saiu um trabalho científico internacional, onde uma mulher que estava trabalhando em Natal, ela era da Eslovênia, e ela, grávida, no primeiro trimestre, adquiriu o Zika vírus e voltou para o seu país. E chegando no seu país, foi ao médico e o médico começou a notar que o feto não se desenvolvia, apresentava irregularidades no crânio. E entre o 7º e 8º mês, ela teve autorização das autoridades da Eslovênia e ela fez o aborto.
e ela doou o feto para estudos. E aí saiu o primeiro trabalho científico mostrando a presença do vírus e partículas virais em células do cérebro. Esse foi o primeiro evento que já mostrava a presença do vírus no cérebro. Depois, a Fiocruz do Rio de Janeiro, o grupo de pesquisa lá da Fiocruz de Virologia, a doutora Ana Bispo e seu grupo, começou a publicar trabalhos mostrando que no líquido amniótico de muitas mulheres tinham a presença do vírus. Esse foi um trabalho muito importante. Agora, o que é que faz um vírus ser tão forte, já que de início se percebia que ele tinha uma semelhança muito próxima da dengue, por exemplo. Mas aí começou a se perceber que ele tinha uma resistência muito maior e uma gravidade muito maior. Até hoje, 2018, apesar dos estudos terem avançado bastante, existem estudos em macaco-rhesus, né? Mas se sabe que o vírus tem uma afinidade muito grande para essas células neurais no início da gestação. Nós, junto com o grupo de células-tronco do Hospital São Rafael, a doutora Milena, o doutor Bruno, publicamos um trabalho interessante, muito importante, numa revista conceituada, onde trabalhamos com células-tronco que se diferenciavam em neurônios, células nervosas, e quando colocávamos o vírus na presença dessas células eram destruídas, mortas ou atrofiadas, ou tinha a sua diminuição acentuada. E esse trabalho foi muito interessante porque a gente viu que realmente o vírus in vitro, fizemos uma espécie de filmagem mostrando a morte celular. Realmente o vírus tem um ataque mortal para essas células em formação que vão dar origem às células do cérebro. Ou seja, é um vírus que ainda desafia muito a ciência, Sim, né? ainda não se tem claro por que esse vírus consegue atravessar a barreira placentária e porque ele tem um tropismo, uma tensão muito grande e ele gosta muito dessas células em formação no feto, no primeiro trimestre de gestação. Pois é, mas num primeiro momento, doutor, com essa epidemia, criou-se até um pânico, né? As pessoas se cuidavam, se falava muito no assunto, mas de um tempo para cá parece que o assunto se acalmou um pouco. A epidemia foi controlada? A doença ainda existe? O que é que a gente pode dizer em relação à situação hoje no país com o Zika vírus? Em realidade, o número de casos caiu muito, bastante. Mas o vírus não desapareceu da população. O vírus continua na população em um número menor e talvez as pessoas tenham a enfermidade em casa, não procure o médico porque não sabe, porque... O que tem que deixar claro para a população é o seguinte: 80% dos casos de Zika vírus passa despercebido, como fosse uma gripe, um mal-estar, uma dor de cabeça. Só 18 a 20% apresenta aquelas manchas no corpo, os olhos ficam irritados, a pessoa tem um estado de febre, dor de cabeça, dores na articulação bastante acentuado. Isso é entre 18 e 20%. Os 80% é bastante suave, às vezes passa despercebido. Em realidade, também, o número de casos de Zika diminuiu, mas não significa que estamos livres. A ciência tem avançado muito. Por exemplo, hoje se sabe que é melhor para o diagnóstico utilizar a urina do paciente. A pessoa está com suspeita de Zika, foi ao médico, é melhor coletar a urina e o sangue. Por quê? O sangue, nós só vamos poder detectar o vírus até o 4º dia. Depois do 4º dia, o vírus desaparece do sangue, vamos assim dizer. A gente não consegue diagnosticar, detectar a presença. Mas na urina fica mais de 20 dias, 20, 28 dias. Então, a urina hoje é usada, já existe trabalho científico, nós usamos a urina para um diagnóstico quando é preciso. Outro alerta que saiu do Ministério da Saúde para o homem e para a mulher. Um homem infectado com Zika, ele pode transmitir sexualmente. A mulher também. A mulher infectada com Zika, ela pode transmitir ao seu parceiro o vírus. Então, a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, declarou, informa a população que uma pessoa com Zika, um homem, evitar relação sexual sem preservativo. Tem que usar preservativo. A mulher não pode engravidar nesse período, porque ela ainda
tem Zika no seu organismo, ela está eliminando. Então, como uma medida de segurança, 6 meses para poder, se ela desejar, engravidar. Então, precisa ter muito cuidado, porque a solução ainda não veio. Por quê? Porque as pesquisas continuam. Tá certo, doutor. A gente vai dar uma pausa rapidinho para o intervalo. O Band Entrevista volta já.